Galera, aqui quem vos fala é Nil, criador do canal Tic Tac FM Manager. Criei esse canal com o intuito de trazer alguns conceitos táticos baseado naquele Barcelona de Pep Guardiola de 2010 e 2011, o melhor futebol praticado por uma equipe que eu já vi jogar. E eu tentei aqui criar uma tática, tenho trabalhado nela há bastante tempo, tentando emular aquele Barcelona de Pep Guardiola aqui no FM. E os inscritos têm pedido para que eu fizesse um vídeo ensinando a montar as instruções. Eu vim fazer aqui esse vídeo rápido, mas vai dar para compreender o que eu vou querer passar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá para a tática. Sei que tem muitas táticas boas aí, mas eu vou passar aqui para vocês a tática que eu criei na minha visão daquele Barcelona de 2010 e 2011. Então, para começar, você vai usar um 4-3-3, posicionar os jogadores. A mentalidade do time vai ser positiva, com posse de bola. Vai fazer com que os jogadores se juntem mais, para trocas de passes. Isso vai ser muito importante, que aquele Barcelona jogava mais baseado na posse de bola. Praticamente a defesa daquele time era manter a posse de bola. Então, razoavelmente estreito a largura do time, posicionar os jogadores mais próximos um do outro. Jogar a partir da defesa. Aquele time do Barcelona jogava a partir da defesa. O goleiro saía com a bola nos pés ali, tocando para os zagueiros ou para os laterais, ou até mesmo para o médio que jogava aqui entre a linha do meio-campo e a zaga. Passes mais curtos. Eu optei aqui por mais curtos porque eu achei que o time ele gira a bola um pouco mais rápido. Muito mais curtos, eu achei que o jogador ele trava um pouco a bola no pé, ritmo mais elevado. Justamente por essa questão aqui, perder tempo. Muita gente não usa o perder tempo. Eu achei que se adequou mais a essa tática que eu criei aqui. Então o que é que acontece com perder tempo? Geralmente quem perde tempo são aqueles jogadores que não têm um jogador próximo para fazer troca de passe. Geralmente quem perde mais tempo é o falso 9. Ele tende a ficar um pouco mais afastado na linha de ataque aqui, então ele tende a perder um pouco de tempo. Esse perder tempo é o jogador segurar um pouco a bola enquanto os companheiros se aproximam para a troca de passe. Geralmente os meio-campistas aqui dificilmente ele perde bola, porque ele sempre vai ter a opção de passe, ou para cá para frente, ou para o lado, ou para trás, beleza? Levar a bola até a área, muitas pessoas deixam isso aqui marcado. Nessa tática aqui eu tirei, por quê? Porque eu percebi que o time chegava aqui na frente, o centroavante aqui na cara do gol, os pontas, eles começavam a girar a bola aqui para o meio campo, voltavam, então eu decidi aqui deixar sem marcar, levar a bola até a área. Justamente por quê? Porque na mentalidade positiva, naturalmente eles já tocam muito a bola. Beleza? Então eu deixei aqui desmarcado. Cruzamentos rasteiros, que aquele Barcelona não jogava com bolas aéreas, era mais toque de bola no último terço. Aqui eu botei driblar menos para dar prioridade aos passes. Aqui ser mais disciplinado. Tem até um vídeo aí de Thierry Henry que explica, que o time de Pep Guardiola ele jogava organizado até o último terço do campo. E a partir do último terço do campo eles tinham liberdade criativa. O time vinha organizado até o último terço do campo e no último terço tem a liberdade criativa, beleza? Agora em transição, contra a pressão, que aquele time pressionava muito o adversário quando perdia a bola. Tinha ali a questão dos 6 segundos. O time quando perdia a bola tinha 6 segundos para recuperar. Caso não recuperasse, o time voltava e se reposicionava. Contra-atacar, quando o time recebia a bola cá na frente, já preparava ali um contra-ataque. Não absurdamente rápido. Por isso que eu optei aqui pela questão de deixar o time perder tempo por vezes. Vai ajudar aqui na transição quando o time recupera a bola para contra-atacar. Esse contra-atacar vai ser de uma maneira organizada. Não vai pegar a bola aqui e dar aquele chutão para frente, não. Então, contra-pressionar quando perder a bola e contra-atacar de forma organizada, para não perder a bola fácil. E aqui eu botei o guarda-redes distribuir para os defesas ou para os laterais, ok? E bater pontapés curtos, o goleiro. Sem a posse de bola, você vai botar aqui, eu botei aqui o time muito mais avançado, a linha de pressão. Eles pressionavam o time lá em cima. A linha defensiva eu também joguei lá para cima. Muito mais avançado a linha defensiva. Usar defesa em linha, largura normal,
Marcação apertada não, porque você já joga com o time lá em cima. Se você der um bote errado, seu time fica para trás na marcação. Se pegar um ponta rápido ou um centroavante rápido, principalmente aqui os zagueiros e laterais, se derem um bote de primeira, eles vão ficar para trás. Intensidade da pressão, extremamente urgente. Aqui eles vão pressionar sempre. Vai ser uma pressão que não vai ser dando bote rápido, mas vai estar sempre pressionando o adversário. E aqui evitar distribuição curta do goleiro. Vai sempre estar pressionando o goleiro também. E aqui o desarme mais agressivo. Ah, mas o desarme mais agressivo não vai fazer com que meus jogadores façam faltas? Nessa tática não, porque dificilmente eu tenho um jogador expulso. E se você sentir também que os jogadores estão fazendo muita falta, você bota aqui evitar carrinhos. Ou desmarca aqui, deixa desmarcado, mas seu time vai perder um pouco de vigor na marcação, beleza? Posicionamento dos jogadores. Guarda-rede líbero na função de apoiar, sem nenhuma instrução. Defensor lateral. Muita gente usa Daniel Alves aqui como um ala completo que ataca, mas como eu queria priorizar aqui as triangulações, eu optei em deixar aqui, essa foi a melhor posição que eu encontrei para ele. Defensor lateral automático, com algumas instruções. Correr menos risco no passe, que é primordial para que o time do Barcelona mantenha a posse de bola. Marcação apertada e encurtar linhas. E ele vai sempre encurtar linhas aqui para dar opção de passe para os zagueiros, para os atacantes lá em cima. A melhor posição que eu encontrei aqui para Daniel Alves foi o defensor ala automático. Ele vai estar sempre subindo quando precisar, vai estar sempre voltando, vai trabalhar aqui nessa zona aqui, sempre criando as triangulações. Zagueiros eu botei defensor central cobrir. E só com a instrução de correr menos risco no passe, justamente para não perder a bola tão fácil na troca de passe. Aqui a linha de zaga vai estar jogando uma super alta. Quando eu boto aqui os zagueiros em cobrir, ele vai estar sempre jogando mais atrás. Se eu boto aqui defensor central, defesa, ele vai jogar um pouco acima. É a melhor opção, que a linha de zaga vai estar lá em cima, mas os zagueiros vão estar os dois um pouco abaixo. Por isso que eu pus os dois em cobrir. E aqui só correr menos risco no passe. Vai ser primordial para usar a linha de impedimento, que vai fazer com que os dois aqui joguem na mesma linha, deixando os jogadores na linha de impedimento. Isso é primordial aqui nessa tática, é uma tática que não toma muitos gols. Lateral, defender. Quem jogava nessa posição aqui naquele Barcelona de Pep Guardiola era Abidal. Abidal ele subia assim, subia no terreno, mas ele trabalhava mais como uma espécie de terceiro zagueiro aqui. Ele trabalhava aqui como um terceiro zagueiro, Abidal. Nessa tática aqui você vai ver sempre o desenho tático dela. Você for olhar lá quando terminar as partidas. Um Titi, estou usando aqui um Titi, jogando aqui como se fosse um terceiro zagueiro. E Daniel Alves subindo um pouco mais, organizadamente para criar as opções de passe. Beleza? Um Titi, defensor lateral, defender, correr menos risco no passe e encurtar linhas. Tá jogando sempre junto para ter opções de passe. O médio defensivo, apoiar. Eu optei aqui para ele aguentar a posição. Ele vai ter as qualidades do médio defensivo, de trocar passes, mas vai segurar um pouco ali para fazer a marcação e a cobertura da linha de zaga. E ajudar também o meio-campo na criação. Por sinal, ajuda muito na criação no meio-campo aqui esse jogador. Então você só vai botar aqui aguentar a posição e correr menos risco no passe. Isso aqui é muito importante para manter a posse de bola. Pontas de lança aberto. Você vai ver sempre esse jogador fazendo esse movimento. Está aqui, ele vai vir aqui e vai entrar entre o zagueiro adversário e o lateral adversário. Ele vai vir aqui, cair aqui no meio e vai entrar, sair na cara do gol. Como no vídeo que eu já fiz aí explicando essa tática, esse jogador aqui, ele vem aqui e entra entre o zagueiro e o lateral. Vai entrar aqui no meio espaço, pontas de lança aberto. Você vai acionar aqui só correr menos risco no passe, que vai priorizar a posse de bola de forma certeira. São passes certivos para os dois pontas de lança aberto. E aqui na frente, onde muita gente põe o falso 9, eu jogo FM desde 2017. E eu já observei que o falso 9, no FM aqui, ele não faz um papel de falso 9. Ele não faz. As instruções aqui indicam que ele faz esse papel, mas se você botar no campo, ele não vai fazer a opção de falso 9. O mais adequado para aquele Barcelona de Pep Guardiola seria você botar aqui um avançado completo na função de atacar, não na função de apoiar, na função de atacar. Por que na função de atacar? Com a tarefa de ataque, o avançado completo pegará no jogo, organizará o ataque e criando oportunidade de gol para ele e para os outros, justamente como o Lionel Messi fazia. Esse avançado completo aqui, ele vai descer no terreno,
vai se deslocar aqui, criando opções de passes. Trabalhando aqui a troca de passes. Vai ter momento que você vai ver esse jogador descer no meio aqui e fazer passes para esse lateral infiltrar, para esse ponta de lança infiltrar e para esse outro ponta de lança infiltrar também. E ele mesmo vai infiltrar na área. Tanto que se você botar aqui a opção dele, ó, ele é um jogador que ele já tem marcado aqui, ó, debulhar da posição, que era o que Lionel Messi fazia, movimentar-se pelos espaços, Messi também fazia isso, e chegar ainda mais longe. Agora o que ele vai fazer aqui é segurar a bola, um pouco a bola, isso aqui vai ajudar muito a ele a priorizar o passe para outros jogadores. Ele vai ser um jogador completo ali no ataque, vai se movimentar, vai fazer gols, vai dar a opção de passe e vai fazer passes para os seus jogadores, para outros jogadores também que estão ao seu redor. Treinar os dois meias para eles jogarem entre linhas. O que é jogar entre linhas? Um exemplo, você joga contra um 4-4-2. Esse jogador aqui, a linha dos 4 zagueiros deles vão estar aqui. Esse jogador aqui vai sempre estar jogando entre a linha dos zagueiros e entre a linha do meio campo. Jogar entre linhas, vai jogar nesse espaço aqui, ó. Ele jogando nesse espaço aqui, ele vai ter muito mais tempo de criar uma oportunidade de gol para o seu time. Lançando um ponta na frente ou até mesmo aqui o avançado completo. Ele vai jogar entre linhas, vai ter um pouco mais de liberdade para criar o jogo. Não vai dar de frente com ou meio campo ou os zagueiros. Vão estar jogando. E treinar os pontas de lança aberto para eles entrarem dentro da área. Entrarem na área aqui. Os dois para entrar na área. Isso é treino individual que você tem que fazer com cada jogador. Entrar na área. Esse jogador que joga aqui na frente, que é o avançado completo, mas que pra mim, esse sim é o falso 9 no FM Manager. Faz o papel de falso 9. Tá como avançado completo, mas faz o papel de falso 9 esse jogador. Você treina ele pra ele jogar nos espaços, explorar os espaços. Vai treinar ele pra explorar os espaços. E se você quiser que ele volte muito mais para o meio campo, você treina ele para ele vir buscar jogo. Que ele vai descer aqui no terreno e vai vir buscar jogo com os meio campistas. Naturalmente, Depay já faz isso. Uma dica aqui para vocês que jogam com o Barcelona aí. Depay faz excelentemente esse papel aqui, ó. Tanto que Depay aqui ele já tem 53 gols na temporada. 53 gols. Então, o demais é isso, né? Agradeço a vocês aí que têm se inscrevido no canal. O canal é novo, começou agora. Jogo FM desde 2017. Gostaria que, se possível, vocês pudessem compartilhar aí o vídeo. Peço perdão também pelo áudio, que não está muito bom. Eu não tenho uma máquina muito boa, mas deu para passar para vocês aqui a minha visão sobre aquele Barcelona de Pep Guardiola. Claro que no FM aqui tem suas limitações, né? Tem as suas limitações, mas o que eu achei aqui muito parecido, muito idêntico àquele Barcelona foi essa tática aqui.